Oi galerinha, vamos comigo no Construindo na Prática. E hoje nós vamos falar sobre FCK. O que é o FCK? A sua sigla em inglês é Feature Compression Now. Feature Compression Now. O FCK define o quanto a sua base plana de concreto irá resistir à compressão. A compressão de um impacto, de um pilar, e de cargas e esforços, como vigas, pilares, telhas, telhados, pessoas, né? E demais estruturas, né? Do concreto. A resistência característica é aquela que ocorre aos 28 dias após a modelagem do corpo de prova. Mas o que significa essa sigla em inglês? Feature compressional significa resistência característica à compressão. Tá? Por exemplo, a resistência é C20. O que é C20? 200 kg por centímetro quadrado. Para pequenas estruturas ou residenciais em que as estruturas sejam revestidas. Ok, embolso, chapisco, pintura, acabamento. E C25 e C30. C25, 250 kg por centímetro quadrado. E C30, 300 kg por centímetro quadrado. Ou melhor, quilonewtons. Pode, mesma coisa, quilonewton para aquela mesma coisa. Vamos lá, esse C25 e C30 é para a construção predial, em geral, em que se requer baixas deformações e impermeabilidade, que se reflete em durabilidade no caso do concreto aparente. O que é o concreto aparente? É aquele concreto que não vai receber acabamento, como reboco, embolso, chapisco, piso, outros mais. Tá? Então eu quero dar um exemplozinho aqui, dar um exemplo para vocês. Deixa eu colocar aqui, ó, bota para vocês aqui. Resistência característica do concreto. Por exemplo, um concreto vamos supor que essa base aqui tenha 3 centímetros, né? É uma base plana de concreto. Isso daqui, por exemplo, tem a 0,80, aqui tem a 0,80 e aqui tem a 3 centímetros. Vamos supor que isso daqui seja a tampa de uma caixa de gordura, né? De uma, vamos supor, possa ser uma caixa de passagem, possa ser uma caixinha de inspeção. Então vamos supor que essa tampa aqui, né, de concreto, ela vai suportar, né, ou se ela for C20, ela vai suportar 200 kg por centímetro cúbico, por centímetro quadrado, cúbico não, perdão. Por exemplo, assim, que às vezes numa calçada que transita a pessoa, que às vezes passa por cima dessa tampa, então ela vai suportar. Por exemplo, para laje, por exemplo, assim, de 3 centímetros de espessura, de grossura, é para aquela laje que vai receber apenas telha, que não vai ter muito trânsito de pessoas em cima, que não vai ter móveis em cima, que não vai levantar estruturas em cima, porque 3 centímetros é só para pequenas cargas. 3 centímetros e 5 centímetros é para quê? Para uma aguada, e cimentar um quintal, é para receber, por exemplo, um contrapiso, tá? Então, esses 3 centímetros, tá bom? É considerado não estrutural, tá?
Então estruturar esse tipo de concreto aqui, tá bom? Mas lá pra frente, mais um pouquinho, eu vou testando para vocês aí mais coisas. Nós vamos falar agora sobre o C40 e o C50. Dando a nossa continuação, C30, C40. Concreto protendido e edifícios com sistemas estruturais não convencionais. O concreto protendido tem aqueles tubos de ferro, né? Tem uns tubos de ferro assim, sabe? Aí tem um ferro aqui, ó. Tem uns ferros aqui, Então, aí vem ferro, aí ferro no meio, vem ferro no meio, entendeu? Aí fica uns tubos aqui, sempre tem esses ferrinhos no meio. Tem um concreto mais assim especial, concentrado em aço, né? Esse é o concreto protendido. São com sistemas estruturais não convencionais. O que é esse não convencionais? O que eu estou dizendo é aquele estrutura convencional, estrutura comum, né? Que não usa o concreto protendido, usa esse concreto um pouco mais simples, concreto armado, né? Que é o concreto para residências, né? Concreto C30, C40 é isso aí, é o concreto protendido para edifícios, que vem com aquelas lajes com 12 centímetros, com 15 centímetros, que já usa, né, esse tipo de estrutura, de aço, né, para suportar cargas mais pesadas, para suportar carro, estacionamento em cima de shoppings. Então esse é o concreto protendido, né, feito com cimento C30 e C40. Né. Então nós temos aqui o C40 e o C50. Para casos especiais em que se deseja esbeltez dos elementos estruturais, como edifícios altos e cascais. É utilizado especialmente em pilares de edifícios altos. Tá? Esses edifícios altos, com esse C40, C50, precisam arranha-céus, né, bem altos assim, né, que a gente vê bem altões. Eles começam bem largos aqui, ó. Aqui eles são bem largos. Aí eles vão subindo assim, ó. Vão fazendo esses arcos. Aí eles vão subindo, entendeu? Eles vão ficando cada vez mais finos, cada vez mais finos, cada vez mais finos, entendeu? Então é isso aqui que ele está se referindo, ó. O C40, é essa esbeltez aqui. Agora, esses edifícios altos e cascais são para aquelas lajes assim, ó. Tá? Com aquelas estruturas assim, ó, entendeu? Aquelas estruturas assim, tipo casca de ovo, tipo assim, as carneanaia, com as suas curvas, tá? Então por isso se chama edifícios altos e cascais, né? E tem arcos, bastante arcos em forma de casca de ovo, estruturas de prédios, né, que são côncavos, né, e tem aqueles arcos, né? Então é isso aí. É utilizado especialmente em pilares de edifícios altos, né? E estruturas cascais por cima, que tem suas curvaturas, né? Então nós vamos definir agora, né? Nós vamos colocar agora o cerne da questão, esse FCK, já que eu expliquei do C10, né? C10 é 6 centímetros por metro quadrado. Concreto C10 suporta 100 centímetros por centímetro quadrado. Concreto C20, 200 quilos por centímetro quadrado. C25, 250 quilos por centímetro quadrado. C30, 300 quilonewtons por centímetros quadrados. C40, 400 quilos por centímetros quadrados. Né? Então, o nosso FCK, né? FCK é o nosso, dizer aí, né? É o nosso número, né? Número específico, né? O nosso ensaio tecnológico que vai dizer quantos quilonewtons suporta
a nossa base de concreto. A nossa base de concreto que eu refiro, ela pode ser uma sapata, ela pode ser uma estrutura de estaca franque, ela pode ser bloco, ela pode ser um radier, tá? Então o nosso o FCK é o nosso número, né, que vai nos dizer quantos quilos suporta a nossa base de concreto. Esse número, tá? Quem vai dizer esse número é o nosso MPa, que é o megapascal. Para achar o nosso FCK, nós temos que achar o nosso megapascal. Aí vai dizer, vamos supor, essa base de concreto aqui. Dona Maria chega para o seu João, essa base de concreto aqui suporta quantos quilos? Aí você vai dizer, essa base de concreto ela foi feita com cimento C30 e ela suporta 300 kN por centímetros quadrados. Esse é o nosso FCK. Quando a Dona Maria, arquiteta, perguntar para você, engenheiro civil, técnico de edificações, construtor, tá, que vai estar realizando essa obra. Tá? Continue se inscrevendo no nosso canal, dando seu like, vamos nos acompanhar, que eu vou falar depois sobre o nosso MPa. Espero que você tenha gostado desse vídeo.